No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar. Nunca vi dívida. Nem eu, nem meus irmãos. E eu era o... Como é que era? Você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso... Foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana Muita do que grana. hoje. Eu morava em Santos, educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. O que eu vou fazer com Já isso? tem a galera do pônei? Então, cara, eu via grana. Era muito dinheiro. E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 paus, cara, 6 pau. E cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, gastava 7. E era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, sei lá, 2008. Falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito, 150 Nossa, mil. Que isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha um mindset do poupador. Só que enquanto eu estava levantando para pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pá virada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 26 anos, 27. 26 anos, 27 não é tão novo assim, mas é menino. Vamos dizer assim, eu me considerava um menino mentalmente falando. Mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O quê? Um carro, uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não tem. Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludovic von Mises, um economista tava austríaco. faltando uma frase, né? Já tava meia hora, não tinha frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que você me lembrou aqui do livro. Que groselha, velho. Do Bruno soltou uma groselha animal. E com Mas classe. isso, pô. Groselha com classe. É um exemplo bom. Mas tem uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é... As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autorresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né?
E ele começa essa parte. Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega até quase os penúltimos capítulos, é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazerem de vítima. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tea Party, né? Festa do chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora, ela ia num psiquiatra, ou um psicanalista, não lembro agora, e aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso. Cara, muito bom. E eu que eu comecei agora com 37 anos, sempre ganhei bem, mas gasto muito. Flávia, eu te entendo. Eu fui assim, do jeitinho que você falou agora aqui. Pô, 37 anos é muito nova ainda. É, né? Flávia, você acha que vai viver quanto tempo? Provavelmente você vai chegar até os 100 ou muito perto disso, então você não tá nem na metade da sua vida. Olha o quanto a gente mudou a nossa vida em 5 anos conversando aqui. Olha que coisa legal, o Bruno. O Thiago Moraes, ele falou assim, eu tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? O cara com 20 anos... Cara, com 20 anos, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava na piscina, pegando toalha molhada e dando na costela do moleque, velho. Jogando papel higiênico no teto do vestiário. É isso que eu tava fazendo com 20 anos. A galera tá ansiosaça, né, cara? É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube, sei lá, com 20 anos ganhando milhões, né? E aí ficam se comparando. Mas, cara, é muito louco também, né? Não, é muito doido, pô. Se eu for me comparar com esse cara, eu me acho um bosta. É Porque verdade. com 20 anos era isso. 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha, né? E simplesmente, se alguém falasse pra mim que com 33 eu ia estar onde eu estava, eu ia falar, você tá doido, como é que eu não sei nada ainda, vou chegar nesse tipo de patamar? Eu nem acreditava que seria possível fazer isso. Não dá nem pra enxergar. Não dá. E esse é um ponto muito importante do livro também. Porque não basta pro T. Harv Eker que você leia ali os princípios, os arquivos. Você tem que chegar no final e fazer uma declaração. Você lê o capítulo e aí você faz uma declaração. Isso. E a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles princípios, aqueles arquivos, e no final, eu tenho uma mente milionária. É isso aí. E no evento eles recomendavam gritar, né? Exato. Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Para que você, de fato, repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar. Porque isso é significativo. Eu tenho um exemplo próprio meu que é incrível, na minha opinião. Porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente. Tá. Mas nem sempre foi assim. Eu era um dos melhores alunos da sala até a 4ª série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham um peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? A Malu sempre fala que só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, Sim. porque a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela estava trabalhando. Então ficou para eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Certo. Então, o que eu fui fazer, né? Comecei a estudar para passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só para média, eu estava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. Tá. A minha turma do 2º ano, das 30 pessoas, eu acho que era o 3º pior aluno da sala. E tinha 27. gente muito inteligente, muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala e tivesse que apostar em algumas crianças para ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito, porque eu era um azarão completo. Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me senti assim de fato, eu me senti incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores, e chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. Sim. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou passar. E eu me comprometi e eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família, eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho, pra poder me dedicar só àquilo,
e eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra. Meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar. No primeiro simulado do ano, eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. Eu tinha gabaritado história, sempre fui bom em história, gostava, né? E física, eu tinha ido bem, mas não era nenhum notão, assim, mas era o primeiro do ano, o pessoal tava meio frio. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim, aí um amigo meu do colégio militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Sim. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da minha especialização de artilharia. Então, se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Certo. Então, eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse progresso. O resultado. Mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então essas declarações são importantes para isso, para você recuperar a confiança, a autoestima. Cara,